Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós vamos seguir então, na verdade, para o final do capítulo que trata sobre ésteres e reações que envolvem ésteres. Tá? É um capítulo curto, como nós podemos perceber, então vamos lá, material na mão. Seguinte, gente, uma das reações que os ésteres podem sofrer são reações que envolvem água. Tá? Essas são conhecidas como reações de hidrólise, por conta da presença da água. Legal? Então, vimos aí que um exemplo de éster bastante comum no nosso dia a dia são os triacilgliceróis, exatamente as moléculas de óleo ou gordura, né? Que tem três funções ésteres, né? Três grupos funcionais ésteres numa mesma molécula. Tá? Sendo que a parte do glicerol é então essa cadeia carbônica que conecta os três ésteres e os grupos acila, que são os grupos de fato dos ésteres, tá? Onde esses radicais R aqui são denominações genéricas para cadeias carbônicas bastante alongadas, tá? De 15 carbonos para mais geralmente, ok? Bom, vamos lá. Uma das reações que um triacilglicerol, tal como uma molécula de óleo ou gordura, né, também conhecida como triglicerídeo, pode sofrer na presença de água, lembrando que a molécula de água ela pode se desvincular, né, ela pode sofrer uma quebra nas suas ligações, formando uma hidroxila e um hidrogênio. E nessa reação, ocorre então a formação do glicerol, como nós já vimos então na aula anterior, certo? Porque a hidroxila, então, ela causa a quebra dessas ligações aqui dos radicais acila com os radicais glicerol, com o radical glicerol, certo? E ela forma a ligação, então, uma hidroxila com cada carbono do radical glicerol, formando de fato a molécula de glicerol. Legal? E a outra formação é de que, como esses três ésteres se desvinculam, né, quebram sua ligação com o radical glicerol, então ocorre a hidrogenação desses oxigênios aqui, ó, que são os responsáveis por essa ligação. Como essa ligação com o oxigênio é quebrada, esses hidrogênios que provêm da água vão formar ligação com esses oxigênios, formando nada menos do que ácidos carboxílicos. Esses ácidos são conhecidos como ácidos graxos, certo? Que nada mais são do que ácidos orgânicos, ácidos carboxílicos. Por que eles são conhecidos como ácidos graxos? Porque eles têm, normalmente, essa cadeia carbônica, né, esse grupo R aqui, bastante prolongada e de origem natural. Legal, gente? Isso são os ácidos graxos. Bom, acontece que nessa figura encontramos aí um erro no nosso material, que para ser de fato um ácido carboxílico, há necessidade de corrigir aqui, né? Essa correção é uma falha de digitação mesmo da nossa figura e que na verdade deveria ter hidroxila aqui nesse ponto, né? Agora sim são ácidos carboxílicos, são ácidos graxos. Beleza, gente? Bom, alguns exemplos de ácidos graxos, nós temos aí os ácidos graxos, o mirístico, o ácido palmítico, o ácido esteárico, e reparem bem que esses ácidos eles têm aqui o seu grupo carboxila, né, na extremidade, certo? Sendo que a cadeia prolongada desses três ácidos que nós vimos, ó, a cadeia prolongada, ela é uma cadeia saturada. Então, tanto o ácido mirístico, quanto o ácido palmítico e quanto o ácido esteárico, eles têm cadeias carbônicas saturadas. Não é o caso, por exemplo, do ácido palmitoleico. Tá? O ácido palmitoleico ele tem também uma cadeia prolongada, mas, veja bem, ele tem uma insaturação ali em um determinado ponto, mais ou menos no meio da cadeia carbônica, ó, visto aqui também pela fórmula de cima, né? É uma insaturação do tipo ligação dupla. Isso causa essa quebra, né, visualmente falando, essa quebra estrutural, né, na estrutura linear da molécula. Certo? Formando aí uma letra V, algo similar. Né? A mesma coisa acontece com o ácido oleico, que também tem uma insaturação ali no meio da cadeia. E
com o ácido linoleico, que traz aí duas insaturações na mesma cadeia carbônica, certo? Não em carbonos adjacentes, mas mesmo assim são duas insaturações, olha só. Tá legal? Bom, visto isso, vamos tentar pôr em prática o que nós vimos aqui. Uma questão do Enem de 2014 que diz o seguinte: o biodiesel, sabemos, né, que o biodiesel ele é um composto, ele é um éster produzido a partir de um óleo ou gordura vegetal em reação com etanol, legal? Formando então éster, né, a partir desses insumos, desses reagentes, óleo e etanol. Então vamos lá, o biodiesel não é classificado como substância pura, mas como uma mistura de ésteres derivados dos ácidos graxos presentes em sua matéria-prima. As propriedades do biodiesel variam com a composição do óleo vegetal ou gordura animal que lhe deu origem. Por exemplo, o teor de ésteres saturados é responsável pela maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação, ou seja, contra a oxidação. Percebam, esse é o ponto de interesse na questão. O teor de ésteres saturados, ou seja, com cadeias carbônicas saturadas, tendo somente, portanto, ligações simples, tá? É responsável pela maior estabilidade do biodiesel contra a oxidação, o que resulta em aumento da vida útil do biocombustível. Tá? Ou seja, o biocombustível acaba se tornando menos oxidável, né? Então ele dura mais tempo. Legal? O quadro ilustra o teor médio de ácidos graxos de algumas fontes oleaginosas, ou seja, fontes de gorduras vegetais. Daí, nós temos o milho, a palma, a canola, o algodão e o amendoim. E as respectivas porcentagens em massa, veja, porcentagens em massa dos ácidos graxos então presentes nesses insumos aí, tá? Nessas cinco formas naturais aí: milho, palma, canola, algodão e amendoim. Legal? Então vamos lá. A pergunta é: qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um biodiesel de maior resistência à oxidação? Para responder essa pergunta, vejamos, novamente na tabela, nós temos que nós vimos nessa aula aqui que somente esses três ácidos dentre os citados, existem outros naturalmente, mas somente esses três dentre os citados, vimos que têm cadeias carbônicas saturadas, ou seja, mais resistentes à oxidação. Então nos cabe aqui procurar aquele que tem aquele insumo que tem uma porcentagem maior de algum desses três ácidos graxos saturados. E nós encontramos aqui 42,8% em massa de ácido palmítico, que corresponde aí à palma. Portanto, esse é o ácido graxo que vai permitir que o biocombustível produzido a partir do ácido palmítico, obtido da palma, sofra menos processos oxidativos, ou seja, promova uma maior durabilidade do biodiesel, do biocombustível então produzido. Então nós temos aí a alternativa B. Legal, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima.